Alô você, eu sou a Samira e você está no Basecast. Ha. Até parece alguém que conhecemos falando, não é? Mas vamos lá. Nessa aula, o professor Samir Base nos apresenta alguns conceitos muito interessantes sobre o mercado de capitais. Vamos lá ver essa aula então. Quando a gente fala de mercado de capitais no Brasil, a gente tem que entender um pouco da história. E antes da década de 1960, o mercado de capitais praticamente não existia no Brasil. Ele tinha pouca expressão, vamos dizer assim, no mercado financeiro. E os investimentos, na grande maioria das vezes, eles eram direcionados para o que a gente chama de ativos reais, ou seja, imóveis mesmo. A grande maioria das pessoas investiam em imóveis. E eles evitavam ativos financeiros até muito porque não conheciam o que era um ativo financeiro especificamente. Com a reestruturação que ocorreu no mercado financeiro e a sua legislação, principalmente a partir da década de 60, surgiram alguns mecanismos novos no mercado, vamos dizer assim, que foram resultantes das grandes reformas iniciadas pelo governo que assumiu em 1964, e esse cenário do mercado de capitais efetivamente começa a se modificar. Então a gente tem que lembrar efetivamente que aqui nós, nesse período, em 64, nós estamos entrando na ditadura militar. E foram eles que começaram a estruturar efetivamente o mercado de capitais no Brasil. O que eles fizeram? Eles criaram novas leis, instituíram um mecanismo chamado de correção monetária e realizaram a reforma bancária. Com essa reforma bancária, uma das necessidades, vamos dizer assim, foi a implantação da Lei do Mercado de Capitais, onde eles reformularam todo o sistema de intermediação financeira que até então existia no Brasil. Então foi instituída a Lei 4.728 no ano de 1965, e ela passou a ser conhecida como a Lei do Mercado de Capitais e fez parte aí de uma ampla reformulação do sistema financeiro brasileiro. Então, se a gente for colocar uma lei que determine a criação do mercado de capitais, é a 4728 de 65. No início da década de 70 foi marcado por um movimento especulativo, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil ele ficou conhecido como Boom de 71. O que aconteceu? O governo saiu comprando ações de empresas, sem correspondente aumento de emissão de ações pelas empresas. O governo simplesmente começou a participar do capital acionário de muitas empresas no Brasil, e isso não foi muito bem visto pelo mercado, principalmente pelo mercado internacional. Em uma outra tentativa de recuperação do mercado acionário, em 1976, o governo editou a Lei 6.404 de 76, a chamada Lei das Sociedades Anônimas. Os meus alunos aí todos já ouviram falar dessa lei, eu falo muito dela em sala de aula, nas disciplinas de finanças. É a lei que rege a contabilidade brasileira. Depois ela teve duas grandes alterações, mas o impacto dela foi nesse período, em 76, juntamente com uma segunda lei do mercado de capitais. Então, esta segunda lei do mercado de capitais criou a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que veio a substituir a diretoria de mercado de capitais do Banco Central. Ou seja, o Banco Central deixa de atuar efetivamente no mercado de capitais e surge então a Comissão de Valores Mobiliários, que passa a ter toda essa gerência, vamos dizer assim. Passado algum tempo, no início da década de 1990, foi acelerado o movimento de abertura da economia brasileira, principalmente no governo Collor, e a participação dos investidores estrangeiros no mercado acionário no país. Foi quebrado, por exemplo, as patentes da área de informática, foi aberto o mercado automobilístico brasileiro, muitas empresas começaram a atuar efetivamente no Brasil. Com isso, o mercado, que era extremamente concentrado na mão de poucas empresas brasileiras, ele passou a se pulverizar. Ou seja, a totalidade dos negócios em bolsa de valores deixaram de ser única e exclusivamente de empresas nacionais, onde empresas internacionais passaram a operar. Só para vocês terem uma ideia, o volume de transações dos 5% correspondentes às maiores empresas
representavam 76% do valor transacionado no total. Hoje, isso está extremamente pulverizado. E ainda nesse contexto, no ano de 2002, surgiu um movimento de ação cívica, né? A sociedade civil se uniu para o desenvolvimento do mercado de capitais. Então esse movimento foi capitaneado pela Bovespa, na época Bolsa de Valores de São Paulo, e contou com a participação de 45 entidades. Eles criaram o que foi chamado de Plano Diretor. E tinham 3 grandes objetivos esse Plano Diretor. O primeiro dele, identificar ações do governo e do setor privado para superar obstáculos ao seu desenvolvimento. Eles mapearam todo o mercado efetivamente. O segundo, promover adequado grau de coordenação entre ações públicas e privadas. A gente veio, algum tempo depois, a ter muitos relacionamentos entre o poder público e as empresas privadas, mas tudo isso surge nesse movimento em 2002. E ainda, mobilizar todos os segmentos da sociedade em favor da prioridade e urgência de desenvolvimento desse mercado, ou seja, do mercado de capitais, fazendo com que o Brasil passasse a figurar efetivamente no mercado de capitais internacional. Essas diretrizes do plano diretor, eles tiveram 3 pontos focais. O primeiro, baseado nas empresas, onde o mercado de capitais passou a ser a principal fonte de liquidez e recursos das empresas que negociavam ações, principalmente. O segundo, pautado em investidores. O mercado de capitais passou a ser a melhor alternativa de investimento para eles. E o terceiro, pautado na regulação. O mercado de capitais passou a preservar a sua credibilidade e desenvolver todas as instituições que faziam a movimentação e a circulação de títulos e valores imobiliários. Com isso, em 2018, o plano diretor teve que ser atualizado, porque em 2018 nós tivemos uma séria crise no mercado financeiro internacional. Então, adotaram-se 3 bases para essa sua nova formulação. A primeira, o plano diretor do mercado de capitais de 2002 e os resultados de sua implementação foram mantidos, porém eles foram incorporados a novas ações. O segundo, o desempenho do mercado de capitais brasileiro no período de 2000 a 2008 não representava um crescimento sólido e isso precisava ser revisto. E ainda, as lições aprendidas da crise financeira internacional que começou em 2007 e culminou no ano de 2008. Isso fez com que o mercado de capitais, especificamente, e a economia passassem a ter uma nova visão. O mercado de capitais, ele passou a ser estruturado de uma outra forma. Então, ele pode ser definido hoje como um conjunto de instituições e de instrumentos que basicamente negociam com títulos e valores imobiliários. E o objetivo principal do mercado na economia é canalizar os recursos entre os agentes compradores e os agentes vendedores de títulos. Então, o surgimento do mercado de capitais ocorreu quando o mercado de crédito deixou de atender a essas necessidades desses 2 grupos de agentes, dos compradores e dos vendedores. E esse fato, especificamente, consolidou a relação nas atividades produtivas, principalmente em termos e prazos. Com isso, então, não estavam sendo atendidas as necessidades de custos e de exigibilidades, tanto dos compradores quanto dos vendedores, e alguma coisa tinha que ser feita. E tudo isso foi pautado em 2 grandes princípios. O primeiro deles, contribuir para o desenvolvimento econômico, sempre atuando como um propulsor de capitais para investimentos e com a expectativa de estimular a formação da poupança, principalmente a poupança privada, que não entra o envolvimento do governo. E, em segundo, permitir e orientar a estruturação de uma sociedade um tanto quanto mais pluralista, que é baseada na economia de mercado, com isso permitindo a participação coletiva de uma forma muito mais ampla e não restrita a um pequeno grupo de investidores. Para isso, é necessário a gente entender um pouco a divisão do mercado de capitais. De acordo com a sua estrutura, o mercado é dividido em 2 grandes etapas, é o chamado mercado primário e o mercado secundário.
No mercado primário é onde são criados os títulos e é onde as empresas buscam as suas capitalizações. Já o mercado secundário é onde são feitas efetivamente a negociação dos títulos, a troca de propriedade desses títulos, e é onde é proporcionada uma liquidez a esses títulos, aos investidores, aos compradores e vendedores, além de incentivar a atuação do mercado primário. Falando um pouco mais especificamente do mercado primário de ações, é onde se negocia as ações, ou seja, onde é feita a venda, a subscrição de novas ações ao público. É o lugar onde a empresa obtém recursos para os seus investimentos. E esse papel, essa relação tem um nome chamado de underwriting, que é a subscrição das ações. Nós temos basicamente 3 tipos de underwriting. O primeiro é a chamada firme, aonde aquele que está emitindo o papel, o underwriter, ele se compromete a subscrever todos os títulos antes de repassar aos seus acionistas. Então tudo isso é circulado, vamos dizer assim, principalmente através da atuação da CVM. Daí nós temos a standby. A única responsabilidade que o underwriter tem é negociar os títulos durante um determinado período. E ainda o melhor esforço. O underwriting deve fazer o melhor esforço possível para encontrar interessados nos seus títulos na busca de transmiti-los. É o mercado em funcionamento. Tá? Uma coisa interessante sobre o mercado primário, que depois da compra de ações do mercado, o investidor ele vai desejar, no final de um determinado período, converter essas aplicações em dinheiro, porque é um investimento, e todo e qualquer investimento você quer ter um retorno ao longo de um determinado período. Como que ele vai ter o retorno? Vendendo as ações que ele comprou anteriormente para um futuro comprador, e esse futuro comprador não adquiriu as ações no momento que elas foram ofertadas, ele vai adquirir depois, ou seja, ele não colocou seu poder de compra na chamada emissão primária, e ele está fazendo então numa segunda etapa. Para isso, para realizar essa operação, o vendedor tem que se dirigir ao que a gente chama de sociedade corretora. E ele vai adotar o mesmo procedimento feito anteriormente, e o investidor também tem que ir numa sociedade corretora. As corretoras então vão receber essas ordens de venda e de compra de seus clientes e vão executar a transação e fechar o negócio no chamado pregão das bolsas. Então as corretoras vão atuar como intermediários dentro do mercado primário de ações. Então funciona mais ou menos assim. Nós temos as empresas e temos os investidores. Tanto empresa quanto investidores estão atuando no mercado primário. As empresas oferecem valores e os investidores oferecem liquidez para as empresas. E isso vai girando e vai movimentando todo o mercado de capitais no Brasil. Já o mercado secundário de ações é o lugar onde vão se transferir efetivamente os títulos entre os investidores ou entre as instituições. Então, esse mercado secundário é uma condição para a existência do mercado primário, porque sem um não existe o outro efetivamente. Então, é no mercado secundário onde as empresas realizam efetivamente as suas transações. E é aqui onde elas vão obter os seus recursos financeiros. Então, no mercado secundário, eu vou ter o papel do investidor, que é o vendedor, que vai se desfazer das ações para reaver o dinheiro. Então, vai haver aí, então, a troca da propriedade das ações. Para ocorrer essa troca da propriedade das ações, você precisa de uma bolsa de valores, de um intermediário que vai criar o chamado mercado de balcão, onde vão haver as transações entre os clientes. Feitas essas transações, nós temos a troca da posse do vendedor para o comprador efetivamente. Isso tudo acaba gerando um novo mercado, que é o mercado de financiamento de investimentos, principalmente para as empresas. Então, as empresas em fase de crescimento, elas necessitam de recursos financeiros para poder financiar seus projetos de expansão. Só que a empresa em si, ela tem um risco do negócio, que é inerente ao seu próprio negócio. Então, se recomenda que exista um balanceamento entre financiamento do projeto com recursos externos próprios.
é aquela boa e velha análise da estrutura de capital de terceiros e capital próprio. Capital de terceiros eu tenho que devolver algum a longo prazo. Já o capital próprio é dentro do que a gente trata dos conceitos contábeis de longuíssimo prazo. Como as fontes internas, principalmente em termos de lucros, que são retidos nas empresas, elas são uma forma de capitalização, principalmente com giro de crédito ou até mesmo desmobilização. Uma empresa, para fazer novos investimentos, às vezes tem que vender alguns ativos para poder criar novas possibilidades. Isso acaba gerando o que a gente chama então de desmobilização. Como fontes externas, destacam-se os recursos externos como empréstimos bancários, créditos com fornecedores, captação de financiamentos em bancos oficiais do governo, por exemplo. Só que lembrando, fontes externas, a grande maioria traz associada a elas uma taxa de juros que infelizmente acaba inviabilizando a operação para determinadas empresas. E ainda como fonte externa nós temos a utilização dos recursos próprios na forma de capital social, ou seja, os sócios investindo novamente dentro da operação da empresa. A gente pode comparar então o lucro operacional da empresa como se fosse um bolo. Só que esse bolo ele tem que ser dividido com 3 agentes econômicos e agentes extremamente famintos. Um então nem se fala: governo, os proprietários e os credores. Então, quando a empresa não produz o bolo, ou seja, ela não gera lucro, o governo não pode tributar os proprietários, porque eles não têm o que receber, mas os credores têm que ser pagos. A empresa deu prejuízo, não vai pagar imposto de renda e contribuição social, mas os meus fornecedores não estão nem aí se eu tive prejuízo ou não. Eu vou ter que pagar aos meus fornecedores, aos meus credores. Aí que surge uma dúvida cruel. De onde virão os recursos para honrar os compromissos já assumidos diretamente com os credores da empresa? A resposta é do capital de giro da empresa. A empresa ela tem que se livrar dessa crise de liquidez para que não entre em um regime falimentar, um regime de recuperação judicial, entre numa morte lenta e agonizante. Tá? Já as fontes próprias, elas diminuem o nível de endividamento e ampliam a capacidade de obtenção de recursos externos, caso seja necessário. Porém, os sócios, os acionistas da empresa precisam ter esses recursos próprios para poder fazer frente às necessidades da própria empresa. Mas nem todas as necessidades podem ser satisfeitas com a abertura de capital. Nem todas as empresas conseguem abrir capital. Mas as que conseguem têm algumas vantagens interessantes, como por exemplo, não acarretam encargos fixos para a empresa. O mercado de capitais ele é um pouco diferente. Não tem prazo de resgate, porque o investidor não vai realizar efetivamente amanhã ou depois o seu investimento. Outra vantagem muito grande do mercado de capitais é que abastece uma garantia contra perdas para os credores da empresa. O que isso quer dizer? A venda de ações aumenta o crédito e valoriza a empresa consequentemente. E por último, elas acabam proporcionando, principalmente ao investidor, uma melhor barreira contra o sistema inflacionário, porque representa a propriedade da empresa e a sua valorização é atrelada ao crescimento da própria economia. Ainda a gente tem que pensar que geralmente, tradicionalmente, estão ligadas à necessidade de financiamento das empresas os seus projetos de expansão, como ampliação da produção, a própria modernização da empresa, a criação de novos produtos e até mesmo informatização. E isso acaba trazendo também algumas desvantagens. Por exemplo, a venda de novas ações, as ações ordinárias, acaba estendendo o direito de voto ao controle dos novos compradores de ações, uma desvantagem dentro do mercado acionário. Dão aos novos proprietários o direito de participação nos lucros. Eu estou captando o recurso de uma forma diferente. Tipicamente, elas devem ser vendidas sob a expectativa de um alto retorno básico. E, por fim,
os dividendos das ações, que é o retorno que o investidor tem, não são dedutíveis como despesas para cálculo do imposto de renda. Então vai impactar diretamente o imposto de renda da pessoa física, do investidor especificamente. E quando a gente fala em crescimento e desenvolvimento econômico, todas as economias elas necessitam de um crescimento e de um desenvolvimento para poder proporcionar aos seus agentes um nível melhor de vida, o que todo mundo quer. Então, para que haja expansão, é preciso que as empresas façam seus investimentos para acumular capital produtivo. Então, para evitar a existência de investimentos, ou melhor, para a existência de investimentos, é necessário que a poupança seja canalizada para esse fim, que os agentes poupadores ou superavitários destinem os seus recursos para o mercado de capitais. E com isso, a eficiência na utilização da poupança, desses recursos disponíveis, passam a ser de extrema importância, pois vai determinar o custo dos investimentos. E para que a poupança possa se associar aos investimentos, alguns caminhos devem ser seguidos à risca. Então, esses caminhos para associar a poupança aos investimentos, eles são associados diretamente um ao outro. Eles demonstram uma interdependência direta, como, por exemplo, o autofinanciamento, em que as empresas geram internamente seus próprios recursos. Para isso, a estrutura da empresa tem que estar muito bem formatada, muito bem balizada, ela tem que ter uma boa base. O governo também vai influenciar isso, quando ele financia certas atividades utilizando a própria arrecadação de tributos, que é a sua principal fonte de renda, fonte de caixa, ou ainda através da imposição de alguns mecanismos compulsórios de poupança. E por fim, o financiamento único, direto e exclusivo por meio dos mercados financeiros. Para trabalhar no mercado financeiro, eu vou precisar de intermediários financeiros. E eles vão fazer, então, a aproximação entre os agentes superavitários, aqueles que têm dinheiro sobrando, mas não têm oportunidade de investir diretamente em atividade produtiva, tá? O cara que tem dinheiro sobrando, mas não quer abrir uma fábrica, uma indústria, por exemplo, e os agentes deficitários, que já estão numa situação inversa. Ele tem a empresa aberta, mas está precisando de recurso. Então, dessa forma, os intermediários financeiros, eles vão viabilizar a transação desse recurso. Eles vão aproveitar os recursos entre o superavitário e o deficitário e vão promover o aumento de produtividade na indústria. Assim, o mercado de capitais, ele vai constituir possibilidades importantes para a realização de investimentos. Esses investimentos automaticamente surgem com riscos diluídos e vão representar uma maior fonte de desenvolvimento econômico, propiciando dessa forma o crescimento da economia. E por fim, o mercado de capitais ele passa a ser fundamental para o crescimento econômico. E esse crescimento econômico, com a associação do mercado de capitais, ele é fundamentado no aumento das alternativas de financiamento para as empresas, na redução do custo global do financiamento, porque os dois lados acabam ganhando, com a diversificação e distribuição do risco entre os aplicadores, com o auxílio dessas instituições, e principalmente com a democratização de novas ações para a captação de financiamento de projetos. Fica muito mais fácil para as empresas. E com isso, a capitalização das empresas via mercado acionário vai acabar induzindo uma participação ativa do poupador no risco e nos resultados da atividade produtiva. Então, o agente superavitário ele vai começar a atuar efetivamente, mas não no dia a dia da empresa, simplesmente como um investidor. E ele vai receber o seu retorno lá na frente na forma de juros, como se fossem de empréstimos. Então, a existência do mercado acionário, do mercado de capitais, ele tem permitido que o valor do patrimônio das empresas seja repartido em várias parcelas. E isso possibilita, então, a participação ativa de um número muito maior de pessoas dentro dessa nova estrutura. Com isso, as empresas acabam pulverizando o seu capital, ou o que a gente chama a sua propriedade acionária, passa a conduzir uma maior participação social nos seus lucros e, com isso, passa a desenvolver o crescimento das empresas e, consequentemente, da economia.
Essa distribuição, então, da propriedade de ações de uma empresa, ela se constitui em um instrumento extremamente flexível que é capaz de aproximar mais facilmente o fator trabalho do fator capital, o fator do agente superavitário com o agente deficitário. Com essa transferência de propriedade, mesmo com a programação e distribuição da riqueza no país através de tributos sobre o capital, passam a ser facilitadas pela existência de ações. Então, as empresas, os investidores, passam, através do mercado de capitais, ter uma estrutura real, concreta, física, para poder fazer as suas transações. A abertura de capital das empresas e a transformação dessas unidades familiares em empresas acaba gerando uma parcela de capital em poder do público, ou seja, nós, pessoas físicas, podemos passar a investir efetivamente dentro de uma empresa. Então, nós passamos a fazer parte de uma forma jurídica, buscando a maximização do lucro de todos os agentes. Essa maior abertura social, com a desvinculação da figura do empresário da figura do capitalista, incentiva a concretização de novas ideias, surgem novos empreendedores, o mercado de capitais se consolida e a sociedade passa a ver esse mercado de uma forma efetivamente diferente. Então, o mercado de ações, no meu entendimento hoje, ele é um instrumento de extrema valia dentro do quadro de política governamental. Pena que nós ainda não temos efetivamente isso como cultura, tá? Principalmente porque nós temos diversos problemas econômicos que ainda não foram superados no Brasil, mas o que a gente consegue perceber é que a sociedade em si está passando a se interessar mais pelo mercado de capitais. E ainda no que diz relação à captação de recursos e a sua aplicação de forma voluntária, a gente tem que ter em mente que o mercado hoje, o mercado de capitais, ele está extremamente ágil. Bom, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e aguardem outras novidades aqui no Basecast, onde eu irei participar mais constantemente com o professor Samir Base, trazendo coisas bem mais legais para vocês. Então era isso, e eu acho que a gente se vê na próxima, e até mais!